E aí, galera, bora coletar uns insetos? Hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre coleta e montagem de insetos, principalmente para quem está chegando nesse mundo da entomologia, nunca saiu para fazer uma coleta, não sabe quais são os equipamentos necessários, então vou falar um pouquinho sobre isso, certo? De uma maneira bem tranquila, bem fácil de entender, bem básica. Vamos lá então, coleta e montagem de insetos. Nos livros de entomologia básica existem vários capítulos, né, de coleta, preservação de insetos. Então no livro do estudo dos insetos, por exemplo, existe um capítulo ali que é o 35, que é a coleção, preservação e estudo dos insetos. Mas também existe esse tipo de bibliografia dentro do livro dos insetos do Brasil e de outros livros básicos de inseto. Esse documento Coleções Entomológicas, ele é da Embrapa e eu tenho citado ele aqui como Camargo 2015, da Embrapa. É um documento bem legal, tem umas ilustrações bem legais, então eu gosto de usá-lo também. Existe um livrinho que é o Manual de Coleta, esse ali de capinha roxa, que é um livro muito bom também, tem várias dicas ali de coleta, de montagem, é bem legal. Então existem várias bibliografias, tem muita coisa disponível na internet também, e que a gente pode consultar antes de coletar ou antes de alfinetar um bicho. Mas por que coletar, né? A gente precisa de material para estudar, obviamente, para fazer pesquisa, mas muitas coletas elas são feitas para registro de fauna, ou para estudos de impacto ambiental, ou existem coletas, né, que são feitas em atividades de consultoria. Então as coletas elas podem servir para várias atividades e até mesmo como atividade didática, né? Então uma coleta que tem o objetivo de sair para o campo para que os alunos possam aprender a coletar ou para se coletar material para usar em sala de aula. As coletas elas são bem diversas e isso muitas vezes vai direcionar um pouco mais a coleta. Então, às vezes em estudo de impacto ambiental, você vai direcionar mais para um grupo ou não, para um tipo de amostragem ou não. Numa atividade de pesquisa, às vezes a gente busca por um grupo específico, coleta várias coisas, mas nem sempre está interessado em todos os insetos, ou é mais besouro, ou é mais percevejo. Então, isso muitas vezes acaba direcionando a coleta que a gente vai fazer. Existe toda uma legislação específica, você não pode sair por aí coletando sem fazer um registro no sistema do Cisbio, do IBAMA, sem se informar sobre essa legislação. Eu não vou falar de legislação aqui, só vou falar de metodologias, porém, fique atento que existe uma legislação para isso e ela deve ser obedecida. Os insetos ocorrem em ambientes diversos, então isso vai direcionar também a coleta. A gente tem insetos que vivem na água e você pode fazer coletas aquáticas. A gente tem insetos que vivem no solo, que vivem em árvores, em flores, no topo de árvores. Isso também acaba direcionando um pouco da coleta. Mas a ideia aqui é mostrar um pouco de métodos, de ferramentas gerais, do basicão de coleta para aquela parte inicial, né, de como coletar, o que existe, o que é mais comum da gente usar na hora da coleta. Vou coletar, então o que eu devo levar? O ideal é que a coleta seja programada e que ao longo dos dias antes da coleta se faça uma lista de coisas, porque realmente precisa ser levado um bom conjunto de materiais. Por exemplo, o primeiro deles um caderno de campo. Para que um caderno de campo? Para que eu possa anotar a temperatura, local de coleta, outros dados, às vezes de ecologia, dados gerais. Isso é bem discutível, tem pessoas que não anotam nada durante a coleta, mas tem pessoas que têm um diário de coleta, contando tudo, como começou a coleta, depois como foi, horários e tudo mais. Isso acaba sendo atividade direcionada, muitas vezes em trabalho de ecologia ou não, um trabalho com um grupo específico, então não existe uma regra, mas existe essa orientação, né, de que se deve levar um lugar para anotação. Obviamente, hoje em dia,
as pessoas anotam tudo mais no celular, mas é bom ter registrado coisas que ocorrem durante a coleta, né? Localidades e tudo mais. Pinças essenciais para manipular o material, etiquetas, isso é fundamental, não pode esquecer. A etiqueta para você poder marcar a localidade da coleta, ou algum outro dado, ou algo que precise, mas principalmente a localidade da coleta é fundamental. Caneta, lápis, fita adesiva, isso sempre ocupa para fazer as anotações. Uma lente de aumento de mão, né? Sempre bom a gente ter ali uma lentinha de aumento de mão para dar uma olhadinha no inseto às vezes ou em alguma outra coisa que chame a atenção, isso é sempre muito útil. Frascos onde você vai colocar o seu material coletado, né? Ninguém traz o material no bolso. E a substância mortífera e de conservação. Existem vários tipos de substâncias mortíferas e de conservação, os mais comuns são acetato de etila e álcool. Muitas vezes isso depende também do objetivo da coleta. Coletas que têm como objetivo extração de DNA, geralmente o material já é colocado todo no álcool e depois, inclusive na hora que se chega no laboratório, esse álcool ele é trocado, substituído, porque uma vez que o inseto ele fica ali dentro, ele libera, né, líquidos e a amostra acaba ficando um pouco mais líquida. O álcool acaba perdendo um pouco da sua concentração. Bom, mas muito disso acaba sendo viés do direcionamento da coleta. Equipamentos de coleta, guarda-chuva entomológico, pulsar e outras coisas que eu vou falar daqui a pouquinho. E, claro, né, somos seres humanos, para a gente sobreviver, a gente precisa levar água, um lanche, protetor solar. Nunca se sabe se a coleta vai demorar só um período curto ou um período longo. Se é uma atividade didática, geralmente se tem esse tempo, mas é importante estar bem preparado. GPS, aparelho para medir a altitude, umidade, temperatura também, caso tenha, é muito valioso e também muitas vezes essas coisas são parte do direcionamento da coleta. Existem dois tipos básicos de coleta, a coleta ativa e a coleta passiva. O nome ele já diz tudo. A coleta ativa vai exigir de você vai estar em atividade ali, coletando os insetos, e a coleta passiva, ela é feita de armadilhas. Você vai montar uma armadilha, vai esperar que os indivíduos caiam nessa armadilha. De coleta ativa, as principais que a gente tem são a coleta visual manual, coleta com guarda-chuva entomológico, coleta com redes, com aspirador entomológico e com sorber. Pode ser que existam outras? Sim, mas essas são as mais comuns que eu vou apresentar para vocês. De armadilhas, existem armadilhas de queda, conhecidas como pitfall, malaise, pano com luz, iscas e funil de Berlese. Então vamos lá, das coletas ativas. A primeira que a gente tem é as redes, que são as redes entomológicas, aquelas mais comuns, né, de coletar borboletas, mas com a rede entomológica, que também é chamada de pulsar, a gente pode coletar uma variedade de outros insetos, desde abelhas, cigarras, grilos, gafanhotos, percevejos, enfim, tudo que estiver ao nosso alcance. As redes, elas também podem ser de varredura, em que aí ela é de um formato triangular para que se possa varrer a mata baixa, o chão, o folhiço, enfim, em busca de insetos. Existe uma forma, né, de se trabalhar com essa rede que é sempre de forma lateral, varrendo o chão. Eu posso fazer esse movimento com pulsar ou com a rede de varredura. O que eu vou coletar com essas redes em vegetação mais baixa? Justamente os insetos que vivem nesse local, muitas vezes formigas, tripes, besouros, a diversidade é enorme.
Eu posso usar redes também bastante mais reforçadas para coletar na água, né? Então, existem as redes que são para coleta em água também. Guarda-chuva entomológico é o quê? É uma estrutura quadrada, geralmente de 75 por 75 centímetros, mas varia, porque muitas vezes os entomólogos produzem seu próprio guarda-chuva. Então, é uma estrutura quadrada, feita de madeira ou de metal, preenchida com um tecido, geralmente branco ou mais amarelado, e é um guarda-chuva realmente porque a gente vai fazer com que os insetos caiam em cima desse guarda-chuva. Então, a gente vai posicionar o guarda-chuva abaixo da vegetação, vai puxar galhos de árvore, vegetação para cima desse guarda-chuva e vai chacoalhar ou então bater nessa vegetação para que os insetos que estejam ali nessa região caiam no nosso guarda-chuva e a gente então possa coletar do guarda-chuva diretamente e colocar nos frascos mortíferos. Por exemplo, nessa imagem nos mostra, né, a vegetação ali por cima, provavelmente foi chacoalhada ou se bate na vegetação com um batedor, que pode ser de madeira ou de metal também, um cabo de vassoura, mas não é muito resistente o cabo, mas né, às vezes na ausência de um equipamento pode ser usado. E a intenção é então derrubar insetos que estão na vegetação. Então, o que conseguir alcançar de vegetação se derruba dentro do guarda-chuva entomológico. Existe também de coleta ativa o aspirador entomológico, que é uma estrutura onde você vai realmente aspirar os insetos da natureza. Então, ela tem dois tubos, né, dois canudos, um que você vai direcionar para a vegetação de onde vai estar aspirando o solo, e o outro você vai fazer esse movimento, né, de aspiração. E aí o seu ar que entra, o ar que você puxa, então vai sugar insetos do local próximo, né, como se fosse um aspirador. Nesse cano onde a gente puxa o ar, ele tem uma rede ali para proteger, para que os insetos não venham por esse cano e a gente acabe ingerindo esses insetos. Então, um aspirador é bem inteligente também, consegue aspirar pequenos insetos, principalmente besourinhos, formigas, insetos que estejam na vegetação mais rasteira. Coleta manual, que é a coleta mais comum, assim, quando a gente está, às vezes, coletando, levando o guarda-chuva, levando o pulsar, a gente acaba passando o olho, né, na vegetação e coletando insetos que estejam à nossa vista. Isso é legal para quem conhece bastante da biologia do grupo. Eu sei que o grupo que eu trabalho, que eu procuro, ele ocorre em um tipo de planta rasteira, então você pode enxergar a planta e buscar por esse inseto. Eles ocorrem em flor de maracujá, sei lá, então é mais fácil, né? Quem conhece já onde estão os bichos pode fazer a coleta visual. Eu gosto muito desse tipo de coleta, gosto muito de andar no mato com aquele olhão, né, olhando o que a gente pode encontrar por aí. Muitos insetos ficam na parte mais de baixo das folhas, então a gente tem que virar e, enfim, a observação é tudo, né? Então essa é a coleta ativa, visual e manual. E a coleta com sorber é um equipamento que ele permite você fazer uma amostragem, principalmente em ambiente aquático. Então, ele tem uma região quadrada também, a gente coloca o sorber ali numa pedra lá sobre a água e chacoalha, bagunça ali esse ambiente aquático para que os insetos entrem neste equipamento e a gente possa coletar depois. Então, o sorber é legal porque ele permite amostrar a região, uma área ali da nossa coleta. De coleta passiva, a gente tem armadilhas. A primeira que eu trago aqui é a armadilha luminosa, que ela consiste de uma lâmpada central em meio a estruturas que pode ser de plástico, de metal, mas geralmente é de plástico, que servem como obstáculos. Então, o inseto ele é atraído pela luz
ele bate nesses obstáculos e acaba caindo dentro do frasco exterminador que está ali na base da nossa armadilha. Então, esse frasco geralmente pode ter acetato ou álcool, depende do que você quer coletar, e aí vem os insetos batem nos obstáculos da luminosa e caem ali dentro. Essa armadilha geralmente ela fica montada à noite, obviamente, é uma armadilha de luz, por várias e várias horas, lá no meio da floresta, e como a gente sabe que inseto é atraído pela luz, então eles vão se direcionar e vão acabar caindo na armadilha, e depois disso o nosso trabalho é triá-los, né, separá-los. Existe uma armadilha também, que é o pano com luz, que nada mais é do que estruturas montadas com um pano branco e uma lâmpada em cima, e os insetos são atraídos nesse pano branco e a gente vai lá então e acaba coletando-os, né? Essa armadilha é meio passiva, meio ativa, porque a gente atrai os insetos, mas a gente tem que ir lá e coletá-los, escolher o que a gente quer para a nossa amostragem. Existem diversos tipos de luz, geralmente luz negra, ultravioleta, lâmpadas de vapor de mercúrio, elas atraem mais insetos, mas dá para montar também com lâmpadas comuns, já montei algumas vezes, inclusive muitas vezes a gente adapta, a gente faz com que tem. Isso aqui eu montei uma vez e coloquei a lâmpada bem no centro ali e ficou bem legal, os insetos vinham, paravam ali, o trabalho então era coletar, isso ficou a noite inteira, e dependendo do horário da noite, vem insetos diferentes, e é bem legal a experiência e acaba coletando bastante coisa legal. Outra armadilha que a gente tem é a armadilha de Malaise, que é uma estrutura tipo uma barraca montada. No topo dessa barraca vai ficar um frasco mortífero e as abas dessa barraca vão servir de obstáculos, né? Elas são feitas de uma rede fina, então o inseto ele tá voando e ele passa ali, bate nesses obstáculos. Quando o inseto bate alguma coisa, a tendência que ele tem para escapar é subir, e ao subir ele vai cair no frasco mortífero também. Então é uma armadilha de interceptação do voo. O inseto está voando, bate e acaba caindo lá no nosso frasco mortífero. Bem legal essa armadilha também. Pode ser montada por vários dias, né? E sempre se verifica o que caiu ali na armadilha. Existem armadilhas atrativas com iscas, né? Essa figura ela mostra um exemplo de uma armadilha feita com uma garrafa PET mesmo, embaixo uma substância atrativa com furos dentro da garrafa, então o inseto chega atraído pelo cheiro, né, da isca, uma essência ou uma fruta podre, ou uma fruta normal, né, estando podre, acaba atraindo mosca da fruta, e os insetos entram na garrafa atraídos e não conseguem mais sair, e ali eles ficam presos e a gente coleta, então depois dentro dessa garrafa. Existem armadilhas também para coletar besouro, rola-bosta, e é feita com armadilha de fezes. Existem diversas armadilhas com iscas que atraem bastante insetos e são bem legais. Existem armadilhas de queda, que são os pitfalls. São estruturas que a gente monta no solo, um copo, um pote enterrado ali no solo. O inseto vai passar e vai tá caminhando ali, vai acabar caindo dentro dessa armadilha. Existem variações para essa armadilha. Quando vai se deixar vários dias ou um bom tempo ali, é feito um furo no final do copo para que não acumule água ou algum líquido de chuva, enfim, dentro desse copo, e os insetos que caem ali não conseguem mais subir, muitos deles. Existem armadilhas que elas são montadas para deixar somente durante o dia, então você pode colocar uma água com detergente, o detergente quebra a tensão superficial da água e o inseto afunda nessa água e acaba morrendo. Não aconselho colocar álcool, porque o álcool evapora muito rápido, a não ser que seja uma armadilha muito rápida, mas não é nada comum. Então, geralmente, água com detergente. Ou o copo vazio, que vai ficar vários dias,
Também existe deixar o copo vazio com uma isca dentro, o inseto ele vem atraído pela isca, acaba caindo lá dentro do copo, ficando lá dentro do copo, do frasco, né? Quanto mais lisa a superfície dessa estrutura, melhor, que aí o inseto não consegue, por mais que ele tenha a estrutura de aderência, né, nas pernas, muitas vezes ele não consegue voltar, subir de volta ao solo. Existem armadilhas que atraem os insetos pela cor, que são o caso de cartões coloridos e de bandejas coloridas. No caso de cartões coloridos, muitas vezes eles têm alguma substância que gruda, e aí os insetos são atraídos para esses cartões e ficam ali colados, e servem para ser coletados. Existem cores que atraem um ou outro tipo de insetos, isso também existe registrado na literatura. As bandejas, elas são colocadas no chão com água com detergente. Aí sim, o inseto ele é atraído pela cor, cai dentro da bandeja e acaba morrendo. Então depende do inseto, ele pode ser atraído por uma cor ou outra. As mais comuns são amarela e azul, até branca também. Por fim, a gente tem o funil de Berlese, que ele é uma armadilha, mas é mais uma forma de separar material coletado. Isso é usado bastante para separar material de foliço, de serrapilheira. Quando você coleta foliço ou serrapilheira, você não tem muito tempo ou muita paciência para ficar separando debaixo da lupa, tirando o que é folha, o que é inseto, enfim. Você pode colocar isso num funil de Berlese, que consiste em um funil com uma rede ali que segura todo esse conteúdo. Embaixo fica um frasco mortífero, em cima fica uma lâmpada. Então essa lâmpada ela tende a aquecer ali, incidir bastante luz, como esses insetos geralmente são de solo, né? Eles procuram se enterrar mais no ambiente e acabam caindo lá dentro do frasco mortífero. Como que a gente faz a eutanásia de insetos na coleta? Existem 3 principais formas, né? Uma que é através de um veneno, um acetato de etila, uma acetona. Esse veneno ele é colocado num algodão ou alguma estrutura no fundo de um vidro e o inseto é colocado em cima. Geralmente depois desse algodão ou uma serragem, algo assim, a gente coloca algo para separar. Um papelão, uma estrutura que permita que evapore esse conteúdo mortífero, mas que o inseto não se suje, não se contamine ali com essa substância. O álcool ele serve para você fazer a eutanásia do indivíduo e também para condicioná-lo, né, para conservá-lo. Mas muitas vezes o álcool ele deve ser trocado depois, porque o inseto, vários insetos ali vão deixando a amostra mais líquida e o álcool menos concentrado. Eu falei de direcionamento da coleta, e isso pode influenciar muitas vezes na conservação, na metodologia de eutanásia, isso é bem variável. Estamos falando de ferramentas gerais. Os insetos também podem ser eutanasiados com o congelamento, então você coleta, coloca num frasco e leva ao freezer, e enfim. Aí depois a preservação, então ela pode ser a seco ou ela pode ser no meio úmido, depende muito do direcionamento do estudo que vai ser feito com esses indivíduos. A seco, geralmente os insetos são alfinetados, montados em gavetas entomológicas, e em meio úmido, então em álcool, principalmente para a extração de material genético depois. Existem maneiras de se preservar, mas isso é de forma temporária, os insetos através de mantas. Existem umas ferramentas que a gente pode montar, chamadas de mantas, que elas são bem fáceis de montar, pode ser montado de papel, de jornal, de guardanapo, e pode conter ou não algodão para retirar a umidade do inseto. Então a gente monta uma estrutura em que eu coleto o inseto, a borboleta, por exemplo, coloco aqui no centro e aí eu fecho essa estrutura, com as dobras
da minha manta, eu fecho ali e acondiciono isso bem fechadinho e posso transportar. Posso colocar um algodão em cima ou não para absorver a umidade. Então isso fica bem fechadinho e a gente transporta todas essas mantas. Coloco 1, 2 indivíduos numa e assim vou levando. Então quem tem costume de coletar com manta, já leva as mantas prontas para chegar no ambiente só colocar os insetos ali. Existe também envelopes, muito comum para coleta de borboletas e mariposas, então você leva já os envelopes prontos também. Pode ser usado para coletar outros insetos também, além de borboleta e mariposa. E do que consistem os envelopes? Muitas vezes feitos de papel manteiga, um papel mais leve também. Também pode ser feito de jornal ou outro tipo de papel. Você vai fazer um retângulo, né? E dobrar esse retângulo de uma forma diagonal. E o que acontece quando a gente dobra um retângulo diagonal, sobram partes aqui, né, do meu envelope, e a gente dobra isso de novo aqui e lá também, formando então um envelopezinho triangular. Aí eu posso fechar uma dessas partes aqui na pontinha, posso dobrá-lo e sobra então a outra parte aqui aberta. Quando eu chego então no campo, eu coloco o meu inseto aqui dentro. E aí então fecho, dobro aqui e posso transportar aqui dentro, não cai, fica bem legal. Isso pode até ser mantido por bastante tempo, os insetos ficam bem conservados aqui dentro até no período da montagem. E aí, chegando no laboratório, como que a gente vai montar um inseto? Primeira coisa, separar pinças, separar alfinetes e separar blocos de montagem, se existirem no seu laboratório. Alfinete e pinça é fundamental para a manipulação e para a montagem, e os blocos, às vezes eles não estão disponíveis, mas você pode separar as etiquetas de forma visual ou com uma régua, para que elas fiquem bem espaçadas. Então as etiquetas, elas ficam próximas, mas não tanto assim, elas têm que ficar levemente espaçadas para evitar algum dano, né, no material. Aqui eu tenho um material alfinetado, mas esse alfinete ele precisa ser direcionado numa região do corpo do inseto, depende bastante, por exemplo, os besouros são alfinetados na asa direita, outros insetos são alfinetados mais no tórax e depende da região do tórax, por exemplo, a hemíptera é alfinetado no escutelo mais à direita. Como que a gente monta, né? Vai colocar um inseto sobre uma placa de Petri, geralmente, segurar com pinças, achar a região de inserção do alfinete e ali colocá-lo. Com auxílio de pinça, trazer o inseto para cima no alfinete, com cuidado para que ele fique retinho, né? Então, ali na imagem mostra A, o inseto bem retinho, B, o inseto tá retinho também, mas ele tá muito longe ali da cabeça do alfinete. No C, o inseto tá todo torto. Então, o ideal é que fique mais acima no alfinete, cerca de 12 milímetros de distância da cabeça do nosso alfinete, e de forma bem reta. Se a coleta é fresca ou não, né? Geralmente é mais para coleta fresca, mas é sempre bom garantir tirar a umidade, então eles vão para a lupa. Então a gente manda esse material para uma estufa, coloca dentro de uma estufa, uma temperatura adequada e fica ali por alguns dias, geralmente, né? Em torno de 30 a 40 graus por alguns dias. Depende muito do tamanho do inseto, do grupo que você está trabalhando, se é um besouro bem grandão ou se é uma borboleta, depende muito para que se retire a umidade. A umidade deve ser retirada em inseto alfinetado, porque senão ele vai mofar e a gente não quer mofo na nossa coleção, porque isso acaba destruindo as características da nossa amostragem. A manipulação sempre com pinças e o movimento da pinça. Quando você quer guardar o
o indivíduo na caixa de novo, a pinça deve ser inserida abaixo do exemplar. E aí você fixa na caixa. Quando você quer tirar o exemplar de dentro da caixa, você pega com a pinça mais acima do exemplar e puxa. Então, existem vários cuidados, esses manuais todos, eles trazem alguns detalhes. Existem dupla montagem quando o inseto é muito pequeno ou às vezes por hábito se monta em triângulos ou então em retângulos de papel. Por exemplo, esse exemplar aqui a gente tem montado num retângulo de papel. Isso é por... Esse aqui, na verdade, ele é um inseto grande, mas é por mania, mas é por costume do pesquisador que coletou e montou esse inseto de montar num retângulo. A ideia de fazer dupla montagem é deixar a estrutura... Quanto mais estruturas visíveis, melhor. Então, se você montar num triângulo, cola só um cantinho lá para que o triângulo esconda só uma parte do inseto, geralmente o ventre ali no começo do abdômen ou no tórax. A ideia é deixar quanto mais visível, melhor. Isso varia bastante de grupo para grupo, então existem alguns grupos que o triângulo é colado bem na lateral do tórax do inseto, então é mais fácil de ver as outras estruturas, isso vai variar muito também. Alguns insetos são montados com micro-alfinetes, alfinetes bem fininhos, e depois eles são fixados em estruturas de dupla montagem. Logo depois de montado, então a gente escora antenas, pernas, tudo bonitinho com alfinetes para que o indivíduo seque, né? Ele perca a umidade naquela posição e ele fique bem montado. Não só por uma questão de ficar bonito ali montado, mas para ficar visíveis as estruturas, porque na maioria das vezes esses insetos serão estudados, pesquisados, avaliados e a gente precisa deixar que as estruturas estejam bem visíveis. Como é que se monta inseto de asa aberta? Com placas de montagem, para que as asas sejam esticadas. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma placa de cortiça lá no final, e em cima outras placas, pode ser de isopor ou de EVA grande, do material que você tenha disponível. A ideia é que o tórax, a ideia é que tórax e abdômen fiquem nessa região de vala ali entre uma placa e outra, e as asas possam ser esticadas. Como que eu vou prender a asa? Vou alfinetar a asa? Não, de jeito nenhum, né? Você vai montar uma estrutura, pode ser até de papel, onde a asa fique por baixo e você alfinete só o papel, né, prendendo essa asa. Então, eu vou colocar a asa lá do inseto aqui esticada, vou colocar um papel em cima e vou alfinetar aqui o papel, para não alfinetar a asa, mas a asa vai ficar esticadinha ali. Com o passar do tempo, perde-se a umidade, né, a gente leva isso para a estufa e as asas vão ficar mantidas, vão se manter abertas. Existem diversos tipos de etiqueta, mas as mais comuns são a etiqueta de coleta, de determinação e de coleção. A etiqueta de coleta é fundamental, em todo o material que a gente coleta, a gente deve etiquetá-los, porque para que se saiba depois de onde eles vieram, né, com país, estado, cidade. Se houver dados de coordenadas geográficas é melhor, se não houver, ok. Localidade, o quanto mais de informação, melhor. A data de coleta também é fundamental e o coletor. Por exemplo, Roel T ali é o sobrenome Roel e o T de Thalita, vírgula, col de coletor. Muitas vezes nessas etiquetas vem a forma de coleta ou não. Às vezes vem luminosa, pitfall ou não vem nada. Mas é fundamental o local de coleta e a data. Sem essas informações é muito difícil de se fazer pesquisa. Determinação é uma etiqueta colocada para dizer qual é a espécie ou às vezes o gênero daquele indivíduo. Nem sempre se tem logo que se coleta,
Muitas vezes essa etiqueta é colocada anos depois da coleta, quando alguém vai visitar um museu e consegue determinar a espécie daquele indivíduo, acaba colocando uma etiquetinha ali com a espécie, quem determinou e o período, o ano. E existem etiquetas de coleção, muitas vezes com a sigla do museu e um número de identificação de cada espécime. Isso pode estar presente ou não no indivíduo. Bom, então para encerrarmos essa aula super rápida, esse bate-papo rapidão aqui sobre coleta, noções muito gerais, de curiosidade, qual é o inseto mais antigo alfinetado do mundo? Segundo o Guinness Book, é uma borboleta branca que foi coletada em 1702 e até onde se sabe é o inseto mais antigo, né, de registro mais antigo de montagem. Olha só que legal. E é isso, gente. Procurem ver os manuais, mas de coleta rápida, é isso que a gente tem de equipamentos. As coletas eu costumo dizer que é sempre um dia de sorte. Quando você sai para coletar, muitas vezes você vem sem nada do seu grupo, ou pode vir cheio de materiais, mas fundamental é o cuidado que a gente tem que ter com esse material. Manipular com pinças, muito cuidado na hora da montagem, porque o material é sempre muito valioso. Beleza, gente? Qualquer dúvida, deixa aqui para mim, escreve lá no meu e-mail que eu estou à disposição, certo? Então, por hoje era só e fiquem todos bem, se cuidem e um abraço.